Fala galerinha, salve, salve nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E se você é novo por aqui, não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal, comente bastante, deixe o seu like ele é importante para o nosso trabalho, ajuda muito o nosso trabalho e nos incentiva, né, a trazer mais vídeos igual a esse. Então eu conto com o apoio de todos os senhores aí, nação rubro-negra. Hoje, nesse finalzinho de tarde, eu trago aí um turbilhão de notícias do Mengão. Então, bastante notícia do Flamengo, vamos comentar aí nesse vídeo. Então, hoje nós vamos falar aí da situação do zagueiro Natan com o Red Bull Bragantino aí, se ele vai ou não. Vamos falar de tudo do clássico de amanhã, o Fla-Flu, como é que ficou, quem vai jogar com reserva, quem não vai. Vamos falar também da promessa feita pelo torcedor do Flamengo, e essa promessa foi cumprida. Então aí eu vou querer saber dos senhores se os senhores seriam capazes de fazer uma promessa dessa e cumprir uma promessa dessa, né? Vamos falar também aí do mosaico do jogo de amanhã, o mosaico do Mengão, uma frase muito legal, vou pedir o comentário de todos os senhores. Vamos trazer uma excelente notícia para a torcida do Flamengo e também vamos falar aí do Michael, o interesse do Internacional pelo Michael e de um jogador que está de saída do Flamengo. Então vamos saber que jogador é esse. Como eu falei no início, é um turbilhão de notícias para atualizar os senhores do Flamengo, beleza? Vamos começar pela situação do Natan. Galera, como foi veiculado aí na mídia, né, noticiário esportivo na última semana aí, é notório já de todo mundo que o Natan ele está de saída do Flamengo, entendeu? Então está praticamente se despedindo. Ele foi relacionado para o jogo de amanhã, mas provavelmente esse seja a sua despedida, seja o seu jogo de despedida do Flamengo. O interessante é que tem muita gente comentando, o Flamengo está fazendo errado, o Flamengo está indo na contramão do Palmeiras, o Palmeiras não está vendendo jogador e o Flamengo está vendendo as suas crias, do pessoal da base. Galera, é importante frisar que o Flamengo, devido à pandemia, o Flamengo foi o clube que mais sentiu, financeiramente foi o clube que mais sentiu. Por quê? Porque o Flamengo arrecadava com bilheteria, com torcida, sócio torcedor, tudo. O Flamengo arrecadava um valor significativo, então isso está fazendo falta. No orçamento do Flamengo, hoje a conta não está fechando. Então, para que o Flamengo feche essa conta e consiga manter o Flamengo em alto nível e honrar com todos os compromissos, o Flamengo vai ter que sacrificar alguns jogadores. E, ao meu ver, é importante, assim, é melhor o Flamengo vender, por exemplo, um Natan, um Michael, do que vender um titular absoluto do Flamengo, um Everton Ribeiro, um Arrascaeta. O Everton Ribeiro foi sondado recentemente. Então, se for para o bem do Flamengo, se for benéfico, que o Flamengo não esteja dando de graça o jogador, e como é para o Bragantino, apesar que o Bragantino é um clube que sonha com o Campeonato Brasileiro e está investindo pesado, então o sonho deles é conquistar o Campeonato Brasileiro, o Flamengo está cedendo um jogador para o adversário, mas não está cedendo ali para um adversário direto, para o Palmeiras, para o Internacional, para o Atlético Mineiro, por exemplo. Então, dependendo da situação, pode ser até que seja benéfico para o Flamengo o empréstimo, até porque é por empréstimo. Então, o Natan vai ganhar experiência, vai estar visibilidade, vai estar num time que vai bater de frente aí com os grandes, e pode ser que ele retorne para o Flamengo aí bem mais qualificado, mais do que ele já é. Eu acho ele um grande zagueiro, para mim ele já seria titular no Flamengo aí, só que o Rogério Ceni, claro, encontrou a solução do Arão e o manteve na reserva. Mas o Natan provavelmente amanhã seja a sua despedida do Flamengo, né? Seja o último jogo em breve, despedida breve, né? Porque o Flamengo terá o retorno dele, que ele está indo só por empréstimo, não é definitivo. Aí eu quero que os senhores comentem aí. Você acha que o Flamengo deveria vender o Natan ou não? Então fique à vontade, comente bastante aí. Agora nós vamos falar tudo do clássico amanhã, do Fla-Flu. O Fla-Flu, o Flamengo, ele segue com aquela base que jogou as 2 primeiras rodadas, né? Com o garoto da base, o Sub-20, misturado com o Sub-17, com a incorporação do Michael, né? E apesar do Vitinho e o goleiro Hugo terem antecipado assim, o treinamento, eles não vão para o jogo de amanhã, eles permanecem treinando separado e provavelmente vão incorporar o elenco que vai voltar aí dia 15 definitivamente. Mas então amanhã o Flamengo, de novidade, não tem nada, ou só o Michael que está incorporado aí do profissional no meio aí da garotada. Já o Fluminense vem de 2 derrotas na estreia e depois no segundo jogo do campeonato
Carioca, né, e da Taça Guanabara. O Fluminense perdeu as 2 primeiras rodadas e mudou o planejamento. Retornaram 8 titulares. Então, para o clássico contra o Flamengo, o Fluminense terá 8 titulares, mais o Ganso, o Paulo Henrique Ganso, que vinha jogando já nas 2 primeiras rodadas. Ou seja, o Fluminense, teoricamente, terá 9 titulares contra os reservas do Flamengo. Então, o Fluminense vem, teoricamente, para cima do Flamengo, vem aí com mais força, né, de experiência para cima do Flamengo, mas futebol se ganha dentro de campo e acreditamos que o Flamengo vai fazer um grande jogo e a garotada tem tudo para vencer o jogo, ou um empate, né, jogando com metade dos titulares do Fluminense. Para o Flamengo seria importante um empate, já uma vez que o Flamengo já venceu os 2 primeiras rodadas, mas é claro que nós, torcedores, queremos a vitória e não o empate, beleza? O Flamengo mantém sua base, o Fluminense vem com mesclado, né? Vem 8 titulares, mais o Ganso e alguns garotos. Então, vem aí, teoricamente, com mais experiência do que o Flamengo. E o mosaico do Flamengo? Galera, como todo mundo já sabe, o mando de campo de amanhã, do jogo de amanhã, contra o Fluminense, é do Flamengo. Então, aquele lado do campo, aquele lado ali do mandante, aquele central ali, aquela lateral, o Flamengo colocou o mosaico e com a seguinte frase, né? Somos todos menos alguns. Então eu achei até interessante, porque isso é real, né? Somos todos nós flamenguistas, somos todos menos alguns. O exemplo, o São Paulino, ele prefere torcer para o Palmeiras, mas ele não vai torcer para o Flamengo jamais. Ele torce para o seu rival e acredite que isso acontece, que eu conheça, mas ele não torce para o Flamengo, por exemplo. Então por isso que nós somos todos menos uns, menos alguns, né? Então o mosaico tá muito lindo, eu achei lindo, vi a foto, então os senhores aí também devem ter visto, tá no Instagram, no nosso Instagram, que eu vou divulgar também o nosso Instagram, e vocês poderão acompanhar. E muito interessante a frase do Flamengo, e é nossa, realmente é nossa. Então todo mundo odeia o Flamengo, ou você ama o Flamengo, ou você odeia o Flamengo, essa é a verdade. Torcedor paga promessa e homenageia 3 jogadores do Flamengo, né? Homenageia jogadores do Flamengo, colocando o nome do seu filho com o nome dos jogadores. Gente, eu não sei se eu teria essa coragem, por mais que eu sou flamenguista mesmo roxo, daquele que eu brigo pelo Flamengo, claro, dentro da normalidade, né? Mas eu não sei se eu teria essa coragem. Quando o Flamengo estava disputando, na temporada 2019, que o Flamengo disputava a Libertadores e respectivamente o Campeonato Brasileiro, um torcedor do Flamengo, segundo a reportagem aí da UOL, fez uma promessa, né, que se o Flamengo vencesse as competições, ele homenagearia os jogadores do Flamengo, alguns jogadores do Flamengo, batizando aí com o nome do seu filho. E isso aconteceu quando foi em outubro agora do ano passado. Nasceu, né, o filhote dele, e ele colocou o nome dele de Gabriel Henrique Ribeiro Matos, né? Então, ou seja, ele homenageou o Gabriel Barbosa, o Gabigol, homenageou o Bruno Henrique e homenageou também o Ribeiro, que é o Everton Ribeiro, né? Só sobrou aí o Matos para ele colocar o sobrenome dele, ou da mãe da criança, não sei. Mas interessante. Aí eu quero saber dos senhores, teriam essa coragem de fazer uma promessa desse tamanho? E se também teria aí a coragem, né, de pagar essa promessa. Claro, se você faz uma promessa, o correto é que você pague. Mas eu, particularmente, eu acho que eu não teria essa coragem, né, de colocar o nome do meu filho. Dependendo se fosse por exemplo, Gabriel, o Bruno, o Henrique. Ok, mas os nomes dos 3, Gabriel, Henrique, Ribeiro, eu acredito que eu não teria coragem. Mas eu quero saber dos senhores flamenguistas se teria esse amor ao ponto de fazer isso pelo Flamengo. Beleza? Vamos trazer uma excelente notícia para o Flamengo. Então, essa é uma excelente notícia mesmo para o Flamengo. Veiculou hoje pela manhã que o Thiago Maia, ele publicou a foto, né? Ele treinando, né, ali na esteira, já em fase final de recuperação. Então, gente, por que isso é uma excelente notícia para o Flamengo? Porque suponhamos que o Rogério Ceni mantenha o Ilharão na zaga, que o Ilharão resolveu 70% dos problemas defensivos do Flamengo. Claro que não foi 100%, porque os outros 30% dependem do goleiro, depende da outra dupla de zaga. Mas suponhamos que ele mantenha essa ideia. Ele ganha força no meio de campo com o retorno do Thiago Maia, briga com Diego Ribas e mais aí o Gerson. Então o Flamengo da meia para frente ficaria aí
um timaço, né, mano? Reforçaria esse timaço do Mengão. Então, notícia importantíssima mesmo, que o Thiago Maia volte rápido, que se recupere, que vai recompor aí o elenco do Flamengo e vai só acrescentar. Ele não vem para diminuir ninguém, para colocar ninguém no banco, ele vem para acrescentar para o Flamengo rumo ao tri da Libertadores e o tri do Campeonato Brasileiro aí, consequentemente, né? Aí, eu agora vou falar do Michael. O Michael, gente, é até interessante, ele foi sondado pelo Internacional, né, recentemente. O Internacional aí procurou saber a situação do Michael, mas o Flamengo nem abriu conversa. Corretamente, ao meu ver, o Flamengo acertou. Porque, como eu disse no início do vídeo, você não vai reforçar o seu adversário. Você não vai vender, emprestar seu jogador pro seu concorrente direto, pro Palmeiras, pro Internacional, pro Atlético Mineiro, para acontecer aquela situação com o Rodinei e o Internacional. É claro que o Rodinei, né, o Flamengo, se fosse o Internacional, já comprava ele definitivo pro Internacional, porque o Flamengo, acho que o Rodinei não tá mais nos planos do Flamengo. Então, se fosse o Internacional, já comprava logo. Mas o Michael, o Flamengo acertou e nem abriu conversa, não quis saber, e manteve o Michael no Flamengo, tá bom? Inclusive o Michael joga amanhã, né? Foi relacionado, ele já jogou na última rodada, ele voltou e eu acredito na sua recuperação. E também eu queria que você comentasse se você ainda acredita naquele bom futebol que o Michael apresentou no Goiás. Apesar que eu sei, ao meu ver, o que eu penso, que o Michael ele é muito prejudicado pelo estilo de jogo do Flamengo. Porque no Goiás, o Goiás ele se defendia e bola no Michael, porque o Michael saía na correria dele. No Flamengo não, o Flamengo é um time que ataca, o Flamengo não é time de esperar para jogar no contra-ataque. Então o Michael, ele não se enquadra ainda nesse jogo do Flamengo, mas eu acho que ele vai se recuperar e ele vai voltar naqueles momentos que o Flamengo precisar matar um jogo no contra-ataque, ele vai estar à disposição. Eu sou mais fã dele, Michael, do que o Vitinho. Eu colocaria mais vezes ele do que o próprio Vitinho. O Vitinho, inclusive, retornou, né? Pediu para retornar no treinamento, antecipou seu treinamento, também está querendo mostrar serviço. Porém, né? A torcida do Flamengo tem aquela desconfiança aí com o Vitinho, mas isso é bom da parte dele mostrar esse interesse de se recuperar, de dar a volta por cima, de ajudar o Flamengo, e isso é importante, só o Flamengo tem a ganhar com isso. Galera, para finalizar, eu trouxe que teremos um jogador de saída do Flamengo, e isso é verdade. O volante Douglas, ele está de saída, deixou o Flamengo para jogar no América Mineiro. Ele vai praticamente de graça para o América Mineiro, porém o Flamengo detém 30% dos seus direitos econômicos. Ele vai jogar lá no América Mineiro. Se o América Mineiro vender ele futuramente, o Flamengo recebe 30% desse montante que ele for vendido aí, calculado os seus 30%, vai repassar para o Flamengo. Poucas pessoas vão lembrar do Douglas. O volante Douglas, ele foi titular do Flamengo, campeão do Sub-17, né, em 2019, do Campeonato Brasileiro, e ele foi fundamental naquela campanha. Então, se você tiver a oportunidade de assistir os lances, alguns jogos que o Flamengo fez, inclusive nas decisões contra o Palmeiras, o volante Douglas ele foi muito bem, muito bom. Então é um grande jogador, e como o Flamengo precisa recompor, precisa colocar dinheiro, precisa ganhar e repor o dinheiro perdido devido à pandemia, que a sua torcida não foi ao estádio, não repassou esse dinheiro para o Flamengo, se podemos assim falar, o Flamengo vai ter que vender jogador, e que, ao meu ver, é melhor ele vender, como eu já disse, um Douglas, vender um Michael, emprestar um Michael, do que vender um Everton Ribeiro, do que vender um Arrascaeta, do que vender um Diego Alves, que são jogadores titular absoluto do Flamengo. Galera, por hoje é isso. Eu queria pedir para os senhores que nos acompanhem, né? Estaremos fazendo a transmissão amanhã no Instagram do Fla-Flu, então se você puder acompanhar, nos seguir lá no Instagram, né? @FlaCruz. Também se inscrever aqui mais uma vez, pedir para os senhores, deixar o comentário, deixe o seu like, porque é importantíssimo para a gente, para o nosso trabalho. Tá? A próxima, muito obrigado. Essas são as notícias do nosso Flamengo. Isso aqui é Flamengo. Valeu!